aparece. Então, pessoal, o que é que me contam de novo aí? Hoje eu vou apenas terminar o último slide que a gente não tinha conversado, mas antes disso, só lembrando, né, que nós estamos aí com aproximadamente, né, quase 12 dias aí da nossa avaliação e nós só temos 2 encontros, né? Então, vocês têm um prazo para estudar e tem 2 encontros aí antes da nossa avaliação fundamentais, né, para tirar todas as dúvidas que vocês tiverem. Então, eu vou... Conteúdo, eu vou parar aqui até a nossa avaliação, porque são esses 3 capítulos. Eu vou dar bastante... Vocês vão ter agora um tempo bastante suficiente para estudar e aproveitar esses 2 últimos encontros antes da avaliação. Então, eu sugiro que aproveite. Antes de eu só vou terminar o último slide e vou abrir um espaço para vocês tirarem dúvidas, quem tiver, né? Então, hoje é um dia que a gente pode ficar até 10 para o meio-dia aqui tirando as nossas dúvidas, né? Obviamente, dúvidas pontuais do exercício que vocês fizeram, que não entenderam, algum conceito que não entenderam, né? Então, eu acho que é uma oportunidade que a gente está abrindo, tá? Eu só vou terminar esse último slide aqui que eu tenho e depois eu aguardo. Se não tiver nada, nós acabamos por aqui e aguardo vocês no próximo encontro para tirar as dúvidas, tá? Eu acho importante, até agora ninguém me procurou para tirar dúvidas. Temos o monitor, a monitora também, a Eileen, para conversar. Então, vocês estão com todas as ferramentas na mão. Não estão sobrecarregados, pelo menos da minha parte, sobre exercícios. O que eu estou só pedindo para vocês entenderem bastante o exercício que a gente tem disponibilizado, né? E mais o tempo que eu disponibilizo aqui para vocês para tirar as dúvidas. Então, vocês estão aí municiados e em condições tranquilamente de fazer a nossa avaliação. Tá? Bom dia, professor, tudo bom? Bom dia, Alexandre. A prova é no dia 20 agora, né? Isso. Terça-feira. Tranquilo. Então, qual que é? O senhor poderia só dizer mais ou menos como é que vai funcionar? Eu não lembro se o senhor já explicou no começo das aulas e tal. A gente vai ter... Então, inclusive, Alexandre, os exercícios são, inclusive, avaliações anteriores que eu fiz, né? Então, o que eu vou dar? Eu vou dar um balanço e uma demonstração de resultados, né? A princípio, né, eu vou ver se eu consigo pegar balanços já de jornais, né? Eu vou ver o trabalho, vou ver se eu encontro um bom balanço do jornal. Caso eu não... Eu poderia, sim, eu não sei se o senhor vai gostar do meu pedido, mas o senhor poderia, tipo, fazer uma pré-avaliação com a gente, um formato, né, passar um exercício no formato da avaliação, Sim. Né, não valendo a avaliação, mas para a gente saber mais ou menos como é que funciona, tipo um simulado, exatamente. Mas Alexandre, os exercícios que eu disponibilizei é o padrão que eu vou pedir, é bem aquilo, são as avaliações que eu fiz anteriores, entendeu? Sim, é que na verdade, professor, eu peço isso para a gente saber mais ou menos como é que é o compilado de informações, né, para já calcular um tempo, por exemplo, como é que vai desenvolver na aula e tal, mas é só um pedido, não tem? Não, é que na verdade assim, todos os exercícios, por isso que eu digo, eu estou disponibilizando para vocês o que é mais essencial, né? São as provas que eu fiz. Vocês têm que olhar o que eu fiz, primeiro olhem o que eu fiz e me peçam e discutam se entendem ou não entendem isso aí. Tá? Então, o tempo, não se preocupem, que
vai ser possível para vocês, como nos períodos anteriores, sem nenhum problema, né? Então, eu fazer, por exemplo, uma pré-avaliação não justifica porque todos os exercícios estão dentro do conceito de pré-avaliação. Vocês têm que explorar isso aí, entendeu? Porque, na verdade, não é bem assim. Por exemplo, eu faço uma pré-avaliação, como vocês estão imaginando, e depois eu troco só os números. Não. Eu estou dando todo um aparato para vocês daquilo que eu já fiz. Então, praticamente, muito pouca coisa a gente muda, né? Porque, na verdade, são trabalhos bem objetivos. Então, Alexandre, eu te convido para explorar primeiro aquilo que eu dei, né? Aquilo que eu forneci para vocês, com soluções, tudo montado, né? Tudo montado. Então, vocês vão ver que não há o porquê eu ter que fazer uma prova antes, uma pré-prova antes. Eu não concordo com esse ponto. Não concordo porque ela está bem. O que eu estou colocando para vocês é todo um passado que eu utilizei. Qualquer coisa para frente é padrão, não tem muito o que estudar. Agora, o que eu estou convidando vocês é explorarem bem o que eu estou colocando. Está ali, está pronto, está calculado, né? E mais o tempo que eu tenho, por exemplo, desde quando nós começamos, até hoje, acho que ninguém fez um tipo de exercício. Acredito que não deve ter um tipo de exercício. Tá? Gisele, o tipo de simulado é o seguinte. Primeiro vamos fazer o seguinte. Explorem o que eu passei para vocês. Aquilo ali é um simulado. Não, professor, eu só estava complementando o que o Alexandre estava querendo dizer. Ele estava sugerindo um tipo de prova, Isso, pré-prova, na verdade foi uma etc. ideia. Então, foi uma sugestão para o Alexandre. Nem era o professor, não, desculpa. Eu não tô brabo com vocês não, tá? Mas eu digo assim... Não, eu entendo. Não tô brabo com vocês. Eu só estou dizendo o seguinte. Eu não entendo, eu vou ser franco, né? Muitas vezes eu não estou bravo com vocês. Eu estou sendo franco, né? Franco. Eu não entendo tudo que eu dei para vocês de exercício, a não utilização dele. Ali estão todos os simulados, praticamente todos os simulados que eu pretendo utilizar na nossa avaliação e que eu fiz no semestre passado. Como são como informações, são informações, essas nossas informações, elas não mudam muito. E eu também não jogo nenhuma casca de banana, dizer assim, o que eu não dei eu vou pedir. Não, tudo que eu dei eu vou pedir, mas o que eu não dei eu não vou pedir. Sim, Alexandre, fala. Entendi. Ô, professor, então, assim, talvez eu tenha me expressado errado, né? Na verdade, eu não pedi isso para o senhor mostrar, facilitar a prova, nem nada, entendeu? Era só para ver mesmo como é que era a formação do compilado de informações, né? Para a gente saber mais ou menos como desenvolver e tal dentro da prova, porque os exercícios, por exemplo, para mim, né, eu consigo desenvolver e tal, já fiz alguns das várias listas que tem ali, mas é por causa da quantidade, às vezes ela assusta um pouco, né, aí se muita coisa for pedida dentro da prova, por exemplo, a gente precisa saber mais ou menos quanto tempo vai levar para desenvolver e tal. Por isso que eu estou dizendo, é isso que eu estou dizendo. Eu vou dizer, sigam a minha experiência, por favor. Explorem os exercícios que eu dei. Quanto ao tempo, não se preocupe, porque eu tenho uma experiência de 10 anos fazendo tipos de prova e tenho uma experiência tanto online, agora, né, primeiro presencial, como também. Então eu tenho acompanhado isso aqui, eu acompanho vocês de perto a perto, de passo a passo, que o que eu vou pedir está muito aquém do prazo que eu dou para vocês. Só para vocês terem uma ideia, eu dou 1h40 para quando eu estou presencial e estou dando aproximadamente, se não me engano, 3 horas para vocês. Então, é mais do que o suficiente para fazer. Então, quanto a isso, não se preocupem. Sobre a estrutura da prova, etc., não se preocupem com isso. O que eu digo para vocês é, por exemplo, explorarem aquilo que eu dei para vocês. Está ali, está pronto. São provas anteriores que eu utilizei
para ser utilizado, explorado. Isso vocês não exploraram ainda comigo. Antes de qualquer reivindicação, eu queria sentir de vocês exatamente isso aqui. Ó. Não, professor, exercício tal, por que aquilo, por que não foi, por que está isso, por que está aquilo, tá. Explorar o que eu dei. Porque aquilo ali está mais do que o suficiente, eu garanto para vocês. Então, a minha sugestão explorem o que eu dei, explorem bastante. Tem monitores, nós temos 2 monitores, tem eu, estou me colocando à disposição para que vocês explorem. É aquilo que eu vou pedir. Tá? Então, por exemplo, como é que vai se proceder? Está lá os exemplos que eu vou proceder, exatamente isso. Em suma, eu vou dar um balanço patrimonial, vou dar uma demonstração de resultados como eu dei, apenas isso, e vou pedir para calcular o desempenho operacional e o VAC. E aqueles indicadores, aqueles quadros que eu pedi para dar uma justificativa. Só. Está tudo pronto. Eu não vou pedir mais nada do que isso. Exatamente isso. O que acontece na prática? Eu quero calcular, então está ali o balanço, está aí a demonstração de resultados. Como é que eu faço o cálculo do desempenho operacional? Desempenho operacional é usando aquelas regras que eu passei. Pronto, encontrei ele. Depois, como é que eu calculo o VAC? São tirando as informações que nós temos do balanço e da demonstração e aquele cálculo que eu fiz. Não tem mais nenhuma invenção. É isso, bem objetivo. Então, beleza, então, Alexandre, assim, ó, não se apavore, assim, não vai ter novidades, não faço pegadinha. O que eu estou pedindo é bem objetivo, assim, ó. Como é que, olha, se vocês resolverem, porque eu passei tempos e tempos buscando exercícios, assim, ó, completos para a vida prática. Então, quem dominar aquilo ali, e se não dominar, podem perguntar, que vocês terão, vamos botar assim, ó, tem o problema do nervosismo, tem o problema da atenção, isso acontece comigo também e tal, mas garantido 80% de sucesso. Cauane, estás me perguntando tempo de prova, o Alexandre já respondeu. E assim, ó, tá lá toda essa informação, né, tá lá no plano de ensino, né? E assim, ó, e por que eu peço para olhar o plano de ensino? Porque quando não tem, vocês me ajudam, eu sempre estar aprimorando. Então, de tantas pessoas pedirem, eu praticamente o plano de ensino ele está completo, né? Mas pode acontecer qualquer dúvida que ele ainda não esteja, né? Então é isso que eu digo. Usem o material que eu dei para vocês. Beleza? Então, eu vou terminar o último slide que eu tenho para explicar para vocês. E depois, deixa eu ver, eu quero passar mais uma informaçãozinha para ajudá-los ali. E deixa eu ver se tem aqui. Isso, está aqui. Então, deixa eu olhar aqui para vocês. Ó, deixa eu dar os meus finalmente aqui e a gente vai conversar um pouquinho mais depois sobre a nossa avaliação ali. Primeiro, assim, ó, só para vocês terem uma ideia, esse slide aqui está o resumo do capítulo 3. O que é preciso ser calculado? O custo de capital de terceiros, o custo de capital de terceiros após o desconto do imposto de renda, que a gente está chamando de Q. Então, este dado aqui, esta fórmula aqui, ó, é que eu preciso calcular. Tá certo? Que vai resumir, no fundo de toda a nossa conversa, é essa fórmula aqui. Ó. Então, a gente vai calcular primeiro o custo de capital
antes do imposto de renda, que vocês têm a fórmula lá, que é despesas financeiras dividido pelo patrimônio líquido, despesas financeiras sobre o passivo oneroso, e tirar o imposto de renda. Pronto. Capital próprio, ou seja, o custo do capital próprio é alavancado, como a gente chama, ou seja, levando em consideração o nível de endividamento da empresa. Então está aquela nossa fórmula que nós utilizamos, dos quais a risk-free, retorno de mercado, risco Brasil, inflação do Brasil e inflação dos Estados Unidos, eu vou tabelar, eu vou apresentar uma tabelinha ali para vocês que está fixo. O que é preciso calcular? Apenas o risco da empresa alavancado, o chamado beta alavancado. Então está aqui o resumo. E por último, como eu quero encontrar o custo, é simplesmente fazer aquilo que vocês fazem com as notas. Então, esse aqui é um resumo, né, bem objetivo daquilo que é preciso calcular. Aplicando isso aqui, vai ter o custo, e eu vou pedir uma explicação. O que significa esse custo aqui? O que é o VAC? Aí, com 2 ou 3 linhas, vocês explicam qual é o VAC, para que serve o VAC, aqui que a gente conversou. Eu quero só mostrar para vocês uma coisa, que é assim, ó, o quanto é importante o cálculo do VAC. Eu dei 3 exemplos aqui, ó, onde vamos considerar aqui, ó, 3 empresas. 3 empresas. Uma que não tem passivo oneroso, ou seja, ela não tem dívida, ela não contraiu dívidas de terceiros, só tem dívidas do capital próprio, das pessoas que investiram aqui. Então vamos supor que eu calculei o meu custo de capital de terceiros após o imposto de renda. É 0, pois nós não temos dívidas bancárias. Mas o custo de capital próprio, né, eu coloquei aqui 12%. Se eu tenho esses dois, através da média ponderada, eu já consigo calcular o meu VAC. Bom, então observe, a primeira empresa tem um custo de capital total, ou um custo médio ponderado capital, de 12%. Vamos para uma segunda empresa aqui, ó. Vamos supor, ou vamos até entender, vamos supor que essa mesma empresa aqui, ó, ela esteja estudando, ela esteja fazendo um estudo para o futuro. Essa mesma empresa diz o seguinte: bom, e se por acaso eu pedir emprestado 50% no banco e ficar apenas com 50% do patrimônio dos proprietários? Bom, no momento em que eu adquiri esse custo de capital de terceiros, ele tem um custo, 9%, eu botei aqui. O custo de capital de terceiros, eu calculei, tem 12%. Conclusão, faço a média ponderada, eu tenho a 10,50%. Então, estou observando a importância de eu identificar o custo total da empresa em função da estrutura que eu estou utilizando. Imagine só, olha só, aqui só com capital próprio e aqui só com capital próprio de terceiros. E aí é que eu quero chamar a atenção, assim, ó, puxa vida, mas por que baixou o custo? E quanto menor esse custo, melhor. Ah, sim, porque eu contraí capital de terceiros. Ué, mas a melhor situação não é só ter patrimônio líquido? Sim, dependendo do que nós estamos falando. Se nós estamos falando em segurança, nada melhor do que trabalhar só com capital próprio. Mas se eu tenho uma empresa bem gerenciada e preciso e tenho condições de correr um pouco mais de risco, vocês observem que na hora que eu peço capital de terceiros, ele, por si só, ele é mais barato. Então, por que ele é mais barato do que o capital próprio? Porque é aquele negócio. Quando eu peço dinheiro emprestado no banco, eu dou garantias e o banco vai receber de qualquer maneira. Quando ele sabe que vai receber o dinheiro que ele emprestou de qualquer maneira, então o custo fica menor, o risco é menor e eu peço menos taxa. Já o capital próprio, quando eu boto dinheiro na empresa, observe o seguinte: eu tenho que pedir uma taxa um pouco mais pelo risco que eu tenho, porque quando eu coloco o dinheiro na empresa, eu não sei mais se vou receber. Só Deus sabe. Se a empresa for bem administrada, eu recebo. Se não for, o meu dinheiro fica ali perdido. É como quando eu compro uma ação. Se eu tiver
se eu aplicar bem esse dinheiro e for uma empresa promissora, essa ação vai subir. Mas caso contrário, ela cai, ou eu vendo com prejuízo, ela vira pó, como a gente diz, né? Então, é o seguinte, o impacto do capital de terceiros, em termos daquele raciocínio de finanças, de maximizar os resultados, quando eu passo de 12 para 10,5, eu estou maximizando, eu estou melhorando a rentabilidade da empresa. Porém, ponto. Uma coisa nós temos que observar a relação de risco e retorno. Embora eu tenha aqui um custo menor, eu acrescentei um risco aqui, que de repente pode ser calculado. Tá certo? Então, aqui, primeiro, eu não estou maximizando, eu tenho condições de melhorar esse meu custo em função de agregar mais variáveis que baixem esse meu custo aqui. Agora, respeitando que eu tenho que entender que toda vez que eu vou pedir dinheiro de terceiros, eu corro um risco. Se esse meu risco for calculado, ele até, vou chamar assim, ele é até benéfico para a empresa. Imagina um investidor, uma empresa mais arrojada, vamos supor, tem um perfil mais arrojado, ou seja, ela tem só apenas 20% do patrimônio líquido e 80% ela foi no banco e pediu. Vamos supor que isso é possível. Embora essa característica aqui no nosso país ele não é muito comum, diz a história que geralmente nós somos mais conservadores, em função da nossa economia, que realmente ela é instável, 60% de patrimônio líquido e 40% de passivo oneroso. Mas isso aqui é apenas um exemplo para vocês verem, se esse meu risco for calculado, se eu tiver certeza dos projetos que eu vou utilizar aqui derem certo, eu posso fortalecer, eu posso incrementar mais, eu posso alavancar mais dinheiro de bancos, 80%, vamos supor a taxa é 9%, o custo do nosso patrimônio aqui, eu estou estipulando em 12%, observa qual que seria a nossa média ponderada, 9,6%. Então, eu quero dizer o seguinte, então eu estou, primeiro, no momento em que eu tomo essa atitude, eu estou seguindo a função, né, o objetivo da administração financeira, que é maximizar meus resultados. Eu estou esticando a corda, eu estou buscando aquele ponto onde não existe outro, em termos de menor custo. Porém, na vida prática, nós temos que levar sempre em conta aquele slide que a gente sempre botou. Vamos atender o risco e retorno. Se eu quero ter um retorno, cujo custo é baixo, eu tenho que ver qual foi o meu risco, e isso eu tenho que calcular. Então, a mensagem que eu quero passar, primeiro, custo de capital próprio é mais barato do que o custo de capital de terceiros. Primeira regra. E a gente tem uma noção de que na vida prática, né, parece ao contrário. Não é. Porque quando eu coloco dinheiro na empresa, se eu coloco dinheiro na empresa e vou pedir um retorno, eu tenho que levar em consideração o risco dessa empresa, porque eu não tenho garantia de restituir o dinheiro que eu investi na empresa. Eu não tenho nenhuma garantia, ou às vezes até com prejuízo. Então, por isso que a taxa do custo do capital próprio é maior. Então, se eu tiver um risco calculado, se eu puder administrar esse risco, aí eu posso ser um pouco mais arrojado, buscar um pouco de capital de terceiros, onde o meu risco aumenta, mas o meu custo também diminui. Então, isso é uma mensagem que eu quero dar para informar para vocês. Tanto a importância do custo de capital do VAC, por que ele é utilizado e por que nós estudamos, né, e informar que, na maior parte das vezes, a gente tem a sensação de que empréstimos é mais caro, em termos de custo. Não, empréstimo não é mais caro. Ele tem uma taxa alta, ele pode ter uma taxa alta, mas ele não ultrapassa o custo de capital de terceiros, justamente pelos bancos. Pelos bancos terem uma segurança de receber seu dinheiro de volta. Você pode ou não optar pelas dívidas, isso é uma outra coisa. Mas em termos de
qual é o dinheiro mais caro? O dinheiro mais caro é o dinheiro que a gente investe na empresa. Bom, aí eu pergunto, e por que todo mundo quer só trabalhar com capital próprio? Claro, é porque vai para casa e bota a cabeça no travesseiro e tem tranquilidade. Porque se der errado, tudo que a gente vai perder é o que a gente tinha. Eu não tenho compromisso de ter que pagar bancos. Aqui é o seguinte, se der errado, além de eu ter que entregar o meu patrimônio, ainda tem que buscar dinheiro para pagar, se eu não tiver, para pagar o banco, porque o banco vai cobrar. Ou seja, todas aquelas garantias que eu dei para o banco vai ficar. Então eu perco não só meu patrimônio, como ainda o compromisso de ainda ter que liquidar as dívidas com o banco. Então é essa a realidade. Alguma dúvida? Sobre a nossa avaliação, eu queria mostrar para vocês o seguinte. Deixa eu ver o que eu tenho aqui, que eu coloquei para vocês. Eu sempre utilizo... eu sempre utilizo esses slides aqui, né, que é para lembrar para vocês aquilo que a gente conversou, né? Esse risco total aqui, ele é composto de duas variáveis importantes. Uma taxa que é garantida, né? E outro é o risco que eu quero correr. Então, quanto maior o retorno, maior o risco. Então, esse risco tem que ser calculado, né? Então, essa é a preocupação e os modelos que a gente oferece em administração financeira para que a gente veja se a gente seja mais conservador ou mais arrojado. Todos nós passamos por essa experiência mesmo que não calculamos, mas a gente sente na carne essa fórmula aí, né? Da relação entre risco e retorno, né? Bom, o outro slide que eu quero mostrar para vocês é o seguinte. Isso aqui eu vou mostrar para vocês o seguinte. Aquilo que eu prometi para vocês. A taxa livre de risco é 2,5%. Retorno da carteira, nós vamos fixar em 8%. A inflação dos Estados Unidos, 2%. Risco Brasil, 300%. E a inflação do Brasil, 4%. Então, nós vamos manter essa informação. Então, eu quero dizer para vocês que quando na nossa avaliação eu for oferecer para vocês, eu não vou dar essas informações. Eu vou agir como fosse na vida prática. A gente guarda essas informações, porque ela pode ser consultadas, e eu não vou informar, olha, a taxa de livre de risco é esse, etc. Não. Eu vou pedir para calcular o custo médio ponderado de capital e não vou falar taxa nenhuma. A partir de agora, vocês têm este padrão, esse plano de contas aqui, tá certo? Então, é assim, quando vocês forem para uma empresa e tiver que calcular, não vão perguntar para o dono da empresa assim, sim, e quanto que é isso, quanto é aquilo. Vocês já têm que ter os seus registros, as suas informações, né, para utilizar na fórmula, né? É as ferramentas que vocês possuem. O que é preciso calcular aqui? Aquilo que eu falei, o beta alavancado. Eu vou dar o beta do setor, isso eu vou sempre informar, porque cada empresa que eu vou oferecer para vocês, eu tenho que saber quanto que é, e vocês precisam saber também. Dado o beta do setor, vocês precisam calcular o beta alavancado. E ela só vai ser alavancado, esse beta só vai ser alavancado com as informações complementares. Quais são? São 3. Passivo oneroso, patrimônio líquido e a taxa do imposto de renda, que vocês vão calcular quando fizer lá o desempenho operacional. Perfeito? Então, a partir daí, eu não vou mais informar. Um adendo. Eu passei para vocês exercícios. Só que são exercícios. Aquilo que eu disse para vocês,
eu estou repetindo exercícios porque é difícil encontrar balanços reais que tenham todas as informações conceituais que eu quero passar para vocês. Então eu estou repetindo. Só que eu fiz em períodos diferentes. E ali as taxas, taxa de risco, alguns exercícios estão diferentes dessa tabelinha que eu estou passando. Mas eu estou deixando ali, quando for diferente dessa tabelinha, eu estou botando ali nas notas explicativas qual é a taxa que eu estou usando. Tá certo? Resumindo, essa é a tabela atual, vai ser para nossa avaliação. Tá certo? No exercício, em algum momento, algumas dessas taxas aqui não são as mesmas, mas vocês vão nas notas explicativas e está ali dito, tá? Então não tem problema de calcular, é apenas uma mudança de taxa, certo? Por isso que eu peço para vocês olharem, fazer exercícios, encontrar essas dificuldades e me perguntando e me explorando o porquê daquilo outro, que é um incremento de conhecimentos que vocês vão adquirir, só fazendo exercício. Tá certo? E eu faço questão que vocês se deparem com o exercício que eu coloquei, que tem algumas dificuldades que a gente vai encontrar na vida real, que eu queria discutir com vocês. Eu queria que vocês tivessem. É um incremento. Né? Por isso, deixa eu ver se tem mais alguma. Aqui são. Eu fiz um exemplo aqui de calcular o VAC do exercício número 3 aqui. Né? Então ele está calculado aqui, vê como é que eu calculei isso aqui. Ó. Tá? Ou seja, é aquele exercício que está lá disponível no Moodle. Né? Bom, aqui já está calculado. Voltando aqui. Então, pessoal, é bem isso aí. Ó. Alexandre, quero falar mais uma vez contigo. Eu não tô brabo, não estou contrapondo o teu raciocínio. É um caminho também, não resta a menor dúvida, né? O simulado conhecido aí nos vestibulares, etc. Mas eu quero dizer para vocês que eu dei, se não me engano, uns 5 exercícios que eu considero como um simulado. Explorem o que eu dei, sigam o meu raciocínio, que vocês vão muito bem. Tá? Porque assim, até explicar assim, por que eu não passo um exercício agora do que provavelmente nós vamos avaliar e depois vocês vão replicar apenas, eu vou passar novos valores e vocês vão replicar a prova. É porque é o seguinte, eu quero inserir em vocês mais uma informação, mais um trabalho por experiência do que eu já vivi em toda a minha vida profissional. Eu quero que vocês tenham um contato com uma realidade. Eu disse para vocês que eu não ia fazer exercícios acadêmicos, ou melhor, alguns acadêmicos que eu faço é para entender o conceito. Mas eu quero que vocês se deparem com essa realidade. Isso faz parte da disciplina de Finanças 2. Não é só a continha, o conceitozinho, a continha, nada. É esse choque com a realidade, vamos chamar assim, que eu quero que vocês tenham. Mas nada impeça de vocês terem nota 10 naquilo que vocês, sucesso naquilo que eu vou pedir para vocês. Basta vocês resolverem os exercícios e dúvidas me perguntarem a mim ou os monitores disponíveis. Certo, pessoal? Então é isso. Eu não sei se vocês querem perguntar alguma coisa agora. Né? Qualquer coisa. Perguntem, eu respondo. Por favor, não interprete que eu esteja brigando com vocês. Algumas vezes eu vou ser bem franco e objetivo. Parece que eu estou brigando, eu não estou. Eu estou junto com vocês.
tanto eu estou junto com vocês, eu também não posso dar um nível, assim, ó, fazer com que eu finjo que ensino e vocês fingem que aprendem. Eu finjo que eu dou uma nota 10 e vocês fingem que aquela nota 10 é o suficiente para estar no mercado de capitais. Não. A nossa base, dado pela Universidade Federal de Santa Catarina, na verdade, até agora, é 5,75. O aluno que conseguir uma média de 5,75, ele está aprovado pelo regime atual. Embora eu contraponho essa nota, mas tudo bem. Eu vou seguir, vou ser fiel ao regramento da universidade. Então, veja bem, pessoal. 5,75. Tá? Eu estou junto com vocês para ajudar no que posso. Estou colocando um plus aí de ser menos teórico e mais prático para ser utilizado na vida prática. Bom, pessoal, pergunto, alguém tem alguma dúvida até agora? Quer explicar? Nós temos mais 2 encontros, né? Eu espero que no segundo encontro eu possa explicar dúvidas de alguns que se interessarem e que pode ser uma resposta para os demais. Então eu estou dando o caminho das pedras para vocês. Neste caminho, vocês me digam se vocês não terão sucesso. Eu estou esperando a parte de vocês. Tá? E somente o retorno de vocês, eu vou saber se eu e vocês, ou nós, estamos no caminho certo. Se não tiver, o que a gente faz para melhorar? Mas até agora eu não consegui ver absolutamente nada. Ok? Bom, se não tem ninguém, eu vou dar esse tempo para vocês, eu vou fazer a minha chamada aqui. Fiz a chamada e estou à disposição. E, assim, às vezes acontece também o aluno entrar no e-mail pedindo, tem alguma dúvida. Eu vou dizer, eu quero dizer para vocês que eu tenho função administrativa, então eu tenho muitos e-mails para responder também. Então, às vezes, a resposta, às vezes, quando é bem objetivo assim, eu respondo na hora. Vocês sabem que eu não meço esforços para isso. Mas, às vezes precisa de algo mais, assim, um entendimento a mais assim, para você. Né? E aí, por isso que eu dou valor a essa oportunidade que a gente tem. É como se eu tivesse essa atitude que eu estou tomando, essa maneira como eu estou fazendo, é como se eu tivesse presencialmente distribuído exercícios e vocês se juntassem em equipe ou não, e acontece isso, eu ficava rodando dentro da sala para tirar as dúvidas. Porque vocês precisam se debater. Eu tenho certeza, se vocês só escutaram, né, não é vocês, se nós só escutamos, ou melhor, se nós só escutarmos aquilo que eu passei, que eu coloquei, vocês vão lá naquela pirâmide lá, pelos cientistas lá, para ver o nível de aprendizagem, vão ter 10 ou 20%, é lógico. Até comigo, se eu só olhar e ver um conjunto de pequenas informações agrupadas, é claro que eu até acredito que vocês tenham noção daquilo que eu vou dar, mas se não botar a mão na massa, não vai passar de 20%. Tá, ô professor, Sim. Deixa eu falar um negócio aqui. Eu não posso responder por todo mundo da sala, Sim. Mas eu posso falar por mim, né? A minha vida ela já não é mais como ela era na época que a gente fazia aula presencial, porque naquela época a gente tirava um tempo para estudar dentro da sala de aula e hoje em dia eu tenho uma vida um pouco mais corrida, né? Sim. Então eu aproveito para estudar a aula do senhor de madrugada, eu faço as coisas finais de semana e não significa que não é porque eu não pergunto as coisas aqui que eu não esteja não fazendo nada, entendeu? Então eu não quero que o senhor entenda errado, né? Eu posso não chegar com um monte de dúvida aqui, mas é porque as coisas parecem um pouco mais claras para mim, entendeu? Sim. Mas eu também não posso responder por todo mundo. O que eu falei para o senhor lá no começo,
vai mais para uma visão coletiva do que uma visão individual, entendeu? Pode ter outras pessoas que têm muito mais dificuldade, ou que têm dificuldade e não consegue perguntar porque tem uma vida corrida igual a minha, entendeu? E assim, não é que a gente não esteja prestando atenção no Senhor, mas muitas vezes estamos tendo que fazer muito mais que uma coisa só, além de assistir a aula, entendeu? Então, eu agradeço o Senhor estar aberto a ouvir as nossas perguntas aqui na aula, só que eu pedi um direcionamento justamente para a gente focar no que a gente tem que estudar exatamente para a prova, entendeu? Tem que estudar tudo? Beleza, a gente sabe que tem que estudar toda a matéria que o senhor está passando, afinal de contas o senhor está trabalhando, está passando para nós o seu conhecimento. Só que o que eu estou pedindo aqui é um direcionamento mais afunilado, porque são mais de 20 planilhas para a gente resolver, entendeu? Então, pessoas como eu, que tem que estudar de madrugada e focar em outras matérias que também tem uma série de outras demandas, a gente pede um afunilamento e uma direção que é justamente para seguir um caminho só, mas tranquilo, né? Eu entendo a parte do senhor, mas eu espero que o senhor também entenda a nossa, tipo, o meu comentário, né? Que na verdade foi só um comentário no começo da aula, né? Era para gerar essa briga toda. Não, tá vendo? Ó, então são 3 coisas que eu quero falar, Alexandre. Tu não entendeste o que eu falei. Assim, ó, eu não estou brigando. Eu estou sendo franco e objetivo. Eu não estou brigando. Segundo, esse é o primeiro ponto. Veja bem, eu aceito as tuas colocações de coração aberto. Eu não estou brigando, estou falando de forma objetiva. Imagina eu, se tu trabalhas, imagina eu, diretor da empresa, você, meu assessor, se muitas vezes a gente não tem que falar assim. Tá. Então, eu levo tudo para uma vida real. Segundo, eu entendo das dificuldades de ter que trabalhar, por exemplo, de madrugada ou não. Isso eu continuo, com a minha idade, eu continuo fazendo o que tu fazes de madrugada. Só que é o seguinte, vamos entender também, ser franco, você assumiu um compromisso, ou todos nós assumimos determinados compromissos e temos que acabar. Você é um acadêmico e precisa arranjar uma maneira de estudar. Você tem esse compromisso, né? Então, a vida não pode aliviar em função desse compromisso que você assumiu. Então, você é um acadêmico, você precisa ser o melhor, tentar ser o melhor para a vida. Terceiro ponto, o direcionamento, o foco, eu tenho certeza absoluta que eu dei aqueles exercícios desde o início, isso há quase um mês atrás, para serem ao longo do tempo e sendo discutido. Então, esse mesmo simulado, eu tenho certeza absoluta, eu posso falar, se eu tiver que fazer, eu vou repetir um exercício daquele da prova, daqueles 3 ou 4 exercícios que eu pedi. Certo, Alexandre? Então, assim, ó, aceite no primeiro momento, eu te peço, assim, né, gentilmente, e para o teu benefício, que você siga as minhas orientações, né? Até porque você ainda não, ou como você disse, já testou, ótimo, perfeito. Mas então estou falando pelos demais. Se você fez e não tem dúvida, excelente, eu até estou percebendo, Alexandre, né? Não estou dizendo que quem não pergunta, veja bem, eu estou sendo aberto, eu não estou forçando nada, eu poderia cobrar assim, olha, a partir de agora, a cada exercício que eu passei, eu quero no outro dia e vai fazer parte da nossa nota. Eu não estou cobrando, estou deixando vocês livres em função do compromisso que eu sei que vocês têm igual a mim, outros compromissos, e estou entendendo. Então, então se você está nesse caminho, está perfeito, parabéns, e então eu alerto aos demais. Se não fizeram, o façam, porque ali está o simulado. Agora, com total certeza, assim, eu sou um cara que tenho muito amor pelo que eu faço, né? E eu não estou fazendo isso assim para prejudicá-los, não. Tá? E vou dizer mais o seguinte, eu estou sentindo assim, e garanto para vocês que eu estou pedindo o mínimo possível, já entendendo toda essa situação que a gente tem. Então, por favor, assim, ó, não me leve, eu estou junto com vocês, mas às vezes uma situação assim, não sei uma palavra melhor, tá? Também não estou dizendo que vocês querem isso. Uma situação água com açúcar seja o melhor para vocês.
Também não estou fazendo uma água com sal puro. Não, não, eu estou sendo mediano, informando e dando condições para vocês. Acreditem em mim, acreditem em mim. Sigam esse meu exemplo. Vamos agora partir, senão, quem não fez, não estou falando o caso do Alexandre, quem ainda não fez, comecem a calcular, começam a tirar as dúvidas, e eu estou à disposição. Eu vou junto com vocês até o final. Não, ô, professor, e até me desculpa falar um pouco mais ríspido assim, eu sou um cara um pouco alterado, às vezes eu pareço que estou falando muito bravo, mas na verdade essa é a minha maneira de conversar, tá? Então me perdoe aí se eu passei dos limites. Não, não, Alexandre, não, não. Eu entendo. Da mesma forma, assim, com um tom assim mais, vamos chamar assim, mais objetivo, assim, que eu estou falando, você também está falando, assim. Não, não, não. Olha, eu percebo que você é um excelente aluno. Que você está. Eu vou falar sobre, então, especialmente sobre você. Você está sempre atento. Pode não ter estudado todos os exercícios ou se aprofundado nele, mas está atento. Quando eu peço para qualquer coisa, você colabora, entendeu? Tá tudo certo, tá tudo certo. Então, assim, ó, eu quero usar a expressão correta para não errar. Se você tirar um tempo um pouquinho a mais para seguir essa minha metodologia, que não são tantos exercícios assim. Até porque se a gente precisa calcular uma ou duas vezes, porque quando a gente vai fazer a avaliação, a gente pensa que sabe e não sabe. Matemática em si, né, é bem isso, é fazer exercício. Então, Alexandre, assim, ó, é como se eu entenda e tu vais ver, né, que o que eu passei para vocês são simulados, são provas anteriores e é dentro daquele conjunto. Claro que não serão as mesmas palavras, mas a essência não altera. Vocês não terão surpresa quando se deparar com a minha avaliação. Mas não, você não passou do limite, você perguntou, você tá, vamos supor assim, como é que eu posso dizer? Você está dando a sua opinião sobre o que é possível ser feito, o que não é possível ser feito, é normal. Não levei para esse campo. Não levei, inclusive, eu tenho uma consideração até agora por ti, pelo que tu vens fazendo. Não foi muito, mas eu sei que você está atento às disciplinas. Gostaria que todos os demais fizessem isso, né? Todos fizessem isso. E eu acredito, assim, ó, que como a gente só vai ter mais 2 encontros e nós temos aí 12 dias, sigam, né? Pega o exercício, pegue o que eu já fiz, olha o que eu já fiz, coloca um do lado do outro. É isso aí que eu vou pedir. É isso aí que eu vou pedir. Mas precisa fazer. Beleza? Estou com vocês, com certeza. Estou com vocês. A dose que eu estou dando para vocês, o pedido que eu estou fazendo para vocês, olha assim, ó, conscientemente não quero me comparar com os outros professores. Eu não estou explorando, é o mínimo necessário para que a gente consiga 5,75 para dizer assim, eu aprendi alguma coisa. Eu me preocupo com isso com vocês. Beleza? Então tá. Então se ninguém tem nada, eu espero que no nosso próximo encontro a gente possa discutir bastante sobre os exercícios, né? Tá ali. Tá bom? Então um abraço para vocês e até a próxima.
Peraí.